Vamos montar então aqui eu e você juntos uma dieta low carb. Vamos filmar a tela, vamos devagarinho para todo mundo conseguir. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Essa tabela aqui que vocês estão vendo, ela está disponível aí para download, tá? Então tem uma parte para a gente cadastrar aqui os nossos alimentos, tudo certo. E tem uma parte aqui para a gente colocar os nossos dados. Essa tabela é a mesma que eu uso no meu curso de dieta, que é um curso que ensina a montar dieta do zero, sem saber nada. Bom, nesse caso nós vamos montar uma dieta low carb. E pensando que a gente vai montar uma dieta low carb, é melhor que a gente pense que essa dieta ela tem que ser para perda de gordura corporal. Se eu usar uma dieta low carb para o ganho de massa muscular, não é muito eficiente. Então, normalmente é uma dieta cutting. Leandro, esses termos, bulk, cutting, às vezes eu fico meio perdido, tem um dicionário marombo aqui, então é só você procurar Leandro Twin, mais tema, quando você tiver qualquer dúvida. Bom, aqui é bem intuitivo, tá? Peso, altura, idade e esse daqui é o fator de atividade. Para quem faz uma atividade física diária, usar um fator de atividade física de 1,5 é um bom número. Então eu vou assumir que a pessoa treina ou faz aeróbico no dia, e aqui eu vou colocar alguns dados, lembrando, essa pessoa que eu estou montando é uma pessoa da minha cabeça. Mesmo que você tenha esses dados, não funciona para o seu corpo. Você tem que procurar um nutricionista competente. Então eu vou colocar aqui que é uma pessoa de 90 quilos, com 1,70 m e que tenha 40 anos, por exemplo. Automaticamente me deu aqui o GCD, que é o gasto calórico diário, de 2.800 calorias. Essa equação matemática aqui, tá? Ela não está errada. É uma equação matemática que eu peguei a original e eu fiz algumas modificações para ela ficar mais assertiva para o brasileiro que pratica musculação com aeróbico e quer emagrecer sem perder massa muscular. Então, é uma adaptação minha e que, modéstia à parte, ficou muito bom porque ficou muito mais preciso. Então, vamos lá. Bom, aqui, só para a gente se situar, tá? A gente vai cadastrar os nossos alimentos e nós vamos colocar os valores de proteína, carboidratos e gorduras. Aqui é proteína animal, aqui é proteína vegetal, e elas vão ser jogadas diretamente aqui na direita da nossa tabela. E uma dieta low carb, pessoal, ela pode ter vários números de refeições. 3, 4, 5, 6 refeições. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma dieta aqui com 5 refeições, tá? Só a título de exemplo mesmo. Então vai ser aqui, ó, um café da manhã na refeição 1, um almoço na refeição 3, uma janta na refeição 5, e na refeição 2 e refeição 4, vamos colocar duas coisas intermediárias, 2 lanches ou 2 refeições, talvez um pouco mais leves, mas ainda assim muito nutritivas. Como é que eu começo montando a dieta? Porque cada pessoa tem um jeito de montar essa dieta. E o meu jeito é começar colocando as proteínas na alimentação. E numa dieta low carb, é seguro colocar aproximadamente 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa. Então, se o meu indivíduo imaginário que não vai servir essa dieta para você, mesmo que você tenha os mesmos dados, só estou falando disso por causa do conselho que às vezes pega no nosso pé, 90 quilos, 180 gramas de proteína. Inclusive, o pessoal pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, Leandro, todo mundo usa 2 gramas quilo de proteína? Não, tem diferença. Um cara que tem o BF muito alto é diferente. Refeição número 1, eu vou trabalhar aqui por questão de costume mesmo, tá? Vou colocar aqui um queijo branco, por exemplo, light. Então eu tenho 20 gramas de proteína, mais ou menos 3 de carbo e 6 de gordura. Esses valores aqui estão onde? Você pode pegar no rótulo do queijo que você está comprando, você pode procurar no Google, queijo branco, tabela nutricional, mas o melhor local é a tabela Taco. Se você procurar tabela Taco, o nome correto seria Taco, né? Porque o T de taco já é de tabela. Mas se você procurar tabela Taco no Google, você vai encontrar. Então, eu adicionando aqui o queijo branco, você vai ver que quando eu joguei a proteína aqui, ela já calculou na minha proteína total diária. Isso me deu 0,2 grama quilo. Então eu vou continuar adicionando proteína na minha dieta. Então vamos assumir que no almoço eu vou comer 200 gramas de frango ou peixe. Isso vai ter por volta de 60 gramas de proteína e uns 12 gramas de gordura. Eu vou repetir isso aqui na minha janta. E aí se eu volto aqui a olhar, ó, 1,6 grama quilo de proteína. Então vamos continuar colocando. Desculpa, que eu não coloquei o queijo, né? 100 gramas de queijo branco. Essas refeições intermediárias, alunos meus na consultoria têm muita dúvida disso. Leandro, nessa refeição intermediária eu posso fazer uma refeição mais leve, com menos proteína? Dúvidas simples de nutrição que eu acabo tirando para eles. Sim, você não precisa fazer uma refeição super pesada, mas se você quiser fazer, então vamos aqui trabalhar com os dois, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 gramas de whey protein,
Então eu tenho 24 gramas de proteína, 1 de carboidrato e 2 de gordura aproximadamente. Ó, e agora eu tenho 1,8 grama quilo de proteína. Falta bem pouquinho. Eu vou colocar aqui embaixo 2 ovos inteiros. Tem 12 de proteína, 10 de gordura. E veja só, eu tenho 2 gramas quilo de proteína. Então eu tenho um número bom para minha dieta low carb. De gordura, como a dieta é low carb, é baixo carboidrato, a gordura a gente costuma subir um pouco, tá? Então mais ou menos 1 grama quilo. Aqui a gente está com meio grama quilo de gordura. Então a gente tem que fazer um aumento dessas gorduras. Então eu vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite extra virgem. Então eu tenho 10 gramas de gordura. Eu vou colocar aqui junto com esse whey castanhas, amendoim ou castanhas. 50 gramas, tem 25, 12, 6. Eu tô fazendo meio acelerado aqui, tá, pessoal? Pra gente não perder tempo, mas esses valores você vai montando devagarinho. Vai no seu tempo, tá tranquilo. Leandro, mas eu demorei 2 horas para montar. Não tem problema. Isso aí demora mesmo. E aqui eu também tô montando uma coisa hipotética. Então eu tô tirando tudo da minha cabeça, tudo dá certo. Agora, quando você vai montar para uma pessoa, aí a gente tem um monte de coisa para levar em consideração. Eu não gosto de amendoim, eu não posso comer ovo no meio da tarde. 200 gramas de peixe é muito. E aí você começa, né, a encontrar dificuldade. Então é muito mais fácil o que eu tô fazendo aqui. Bom, ó, deu 0,9. Eu vou colocar, sabe o quê? Eu vou colocar 100 gramas de abacate aqui junto com esse whey. Então eu vou fazer aqui uma refeição de basicamente proteína e gordura no meio da manhã. E aí, Leandro, não tem problema ficar sem carboidratos aqui? Então, poderia ser, eu treino depois desse horário, então não pode. Tá vendo como é muito mais fácil montar uma dieta que a pessoa não existe? Porque fechar às vezes a nutrição não é tão difícil. Agora, você acertar todas as necessidades, o cara tem carência de ferro, aí você fala, opa, já troca tudo aqui. Mas acho que agora chegamos num número bom, ó. 2 gramas quilo de proteína, 1 grama quilo de gordura. E agora, você tá vendo que eu tô aqui com um déficit calórico de 1.200 calorias? Um déficit calórico bom para perder peso são de 500 calorias. Então me falta colocar aqui 700 calorias de carboidratos. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, pela manhã, 100 gramas de tapioca, que tem por volta de 55 gramas de carboidrato. Eu vou colocar aqui 200 gramas de arroz integral, que tem por volta de 52 de carboidrato. Leandro, não tem um pouquinho de proteína aqui? Galera, às vezes esses traços a gente pode ignorar, às vezes, tá? Então aqui eu tô ignorando para ficar mais simples. E eu vou repetir esse carboidrato aqui, na última refeição. Vamos ver como é que ficou. Ó, me sobra 88 calorias. Eu ainda vou colocar um pouquinho mais que eu posso comer, eu vou comer. Então eu vou colocar aqui 150 gramas de maçã, que dá aproximadamente 2 maçãs. Vai ter aí praticamente 20 gramas de carboidrato. Percebe que aqui, ó, eu tenho 500 calorias de déficit calórico, eu tenho uma quantidade de proteína boa, uma quantidade de gordura boa, e o restante eu tenho em carboidratos. A gente está aqui com uma dieta low carb montada de uma maneira bem prática. Assim, eu quis deixar o almoço e a janta igual para ter mais praticidade. Leandro, eu não gosto de praticidade, eu gosto de variação. Então poderia ser diferente. Tem várias opções, mas aqui é uma dieta low carb montada para o meu ser imaginário. Agora, a grande questão é, será que a dieta low carb é uma boa dieta? Porque esse é um ponto. Leandro, você primeiro ensina para depois questionar? Não, mas é porque assim, a dieta low carb pode ser uma péssima opção para algumas pessoas e muito boa para outras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar este vídeo aqui de indicação para você dar uma conferida.